Pablo, ele me bloqueou no WhatsApp e eu tô querendo morrer. O que é que eu faço? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você vai fazer se ele te bloqueou no WhatsApp. Isso vai dar um salto na tua vida amorosa. Então, se você está aqui curioso, já se inscreve no canal, clica em gostei, clica no sininho e tem links também lá embaixo com o meu site para você saber mais sobre o meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Então ele te bloqueou no WhatsApp. Eu vou botar no Zap. Ótimo. Como é que você está se sentindo? Eu tenho certeza que se eu te perguntasse, você diria assim: Pablo, eu estou me sentindo rejeitada. Eu estou me sentindo, Pablo, feia. Eu estou sentindo que a culpa é minha. Eu estou sentindo que eu não sou boa o suficiente. Para manter a relação, porque se eu fosse uma mulher boa o suficiente, eu estaria mantendo a relação e ele não estaria me bloqueando. Então, pode ver que eu listei algumas das coisas que você pode estar sentindo. Ou seja, um bloqueio no WhatsApp despertou diversos mecanismos que te fazem sofrer. E percebe que esses mecanismos eles sempre tiveram aí na tua cabeça de alguma maneira. Dificilmente eles nasceram nesse momento que você foi bloqueada. Eles já estavam aí desde a infância. Principalmente se na infância, vou colocar aqui, infância, assim no avião. Se na infância você passou por um processo de rejeição ou de abandono. O que é isso? Rejeição? Olha, meus pais me rejeitaram, eu acho. Ou eles estavam brigando. O meu pai, ele traiu a minha mãe e eu achei que ele rejeitou a minha mãe, então ele me rejeitou também. Ou então ele nos abandonou realmente, ele foi embora. Então se aconteceu alguma coisa dessa na infância, rejeição, abandono. Tem outros tipos de trauma, mas esses são os principais aqui. Essa dor do bloqueio no WhatsApp, isso aqui potencializa muito. Então, todas essas dores aqui, rejeição, sou feia, culpa minha, não sou boa o suficiente, enfim, essas coisas, elas se potencializam, tudo porque o seu ex te bloqueou no WhatsApp. E aí vem uma série de coisas. E aqui, como você tenta resolver essa situação, né? Porque é muita dor, eu capto. A maioria das pessoas que vêm para mim dizendo Pablo, ele rejeitou no WhatsApp, ele me bloqueou, as pessoas elas sentem muita dor. E aí então, como você tenta resolver essa situação e que não funciona? Geralmente, as pessoas tentam não fazer nada. Elas ficam chorando no quarto, esperando que a pessoa decida finalmente te desbloquear e te mandar finalmente aquela mensagem que você tanto está esperando. Então você passa chorando. Ou então você passa, e esse chorando aqui vem acompanhado do Netflix, vem acompanhado do pote de sorvete, vem acompanhado de uma panela de brigadeiro, e aí você vai, né, engordando por causa daquele bendito bloqueio no WhatsApp. E além disso, uma hora você tá bom, sozinho eu não consigo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ligar para as amigas. E aí você vai reclamar para as amigas. Então é outra forma que você tenta resolver essa situação, reclamando. Quem sabe se eu reclamar um pouquinho mais, ele vai me colocar no WhatsApp. Quem sabe? E aí você fica reclamando e as amigas também reclamam. E esse é o ciclo que você tenta, porque todo mundo tenta, né? Todo mundo tenta resolver essa rejeição reclamando. E não funciona. E outra forma que você tenta resolver essa situação, porque essa dor aqui, ela está muito grande. Eu esqueci de escrever aqui, né? Dor. Muita dor.
Então, para resolver essa dor, o que você faz? Você vai espionar ele no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, qualquer. Vai espionar, né? Stalkear também. É uma maneira inglesa de falar isso. Espionar. E aí você espiona porque está doendo. O que acontece quando você espiona? Dói mais. E você tenta resolver essa dor aqui espionando, causando mais dor. E é uma necessidade, né, de você espionar. E também outra forma que você pode tentar é se humilhando. Né? Se humilhando mesmo. Fulaninho, me desbloqueia, por favor. Né? Vamos voltar a ser amiguinhos, vamos voltar a ser amor, eu quero que você de volta, por favor, você se humilha. E o que ele enxerga é um mendigo, ali, uma mendiga pedindo atenção, e ele, não quero. O ponto é que na relação de vocês alguma coisa não está bem resolvida. E a maioria das vezes você está tomando atitudes aqui, essas atitudes são bem passivas. Essa é uma atitude ativa, mas também é uma atitude que dificilmente gera resultado. Simplesmente se humilhar por se humilhar. Agora, eu quero que você fique presente o seguinte, que esse bloqueio no WhatsApp, ele tem um impacto na tua vida. Tem. Ele deixa a tua vida afetiva bloqueada. Não é só aquele WhatsApp que fica bloqueado ali, né? Você sabe que dói e você não consegue ter outras relações, não consegue nem parar para pensar nisso, né? E passa o tempo, o que acontece? As suas outras relações vão sendo prejudicadas e a relação com ele também, que talvez vocês voltem, também fica prejudicado pelo aquele bloqueio. Então, o que acontece, o impacto, né, na sua vida, é que a sua vida afetiva fica estagnada. Mais um avião. E não só estagnada, ela fica prejudicada mesmo. Né? Prejudicada. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar os teus relacionamentos, todos que ficaram mal resolvidos, quando existe esse bloqueio, alguma coisa mal resolvida está aí. E aí você olha a linha dos seus relacionamentos e esses bloqueios eles geram situações de ciclos abertos. Um ciclo aberto é uma situação que não está bem resolvida. E aí, os seus relacionamentos todos vão ficando abertos e vai acontecendo que na próxima vez que você vai se relacionar, você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa demora para responder. Como é que você reage? Você pula no pescoço da pessoa. Como é que você não respondeu? Você demorou 2 segundos para responder a mensagem. Que absurdo! Porque aquele bloqueio lá atrás, ele te gera impactos em todas as outras mensagens. Você fica com medo de ser bloqueado de novo. Nossa, eu vou mandar a mensagem, mas será que ele vai receber? Sim. E se ele não receber? E se ele me bloqueou? Nossa, e se a mensagem não chegou? Nossa senhora, ele me bloqueou. Aí talvez ele esteja na estrada. Enfim, esse tipo de coisa vai te prejudicando. De uma maneira pequena até níveis maiores. Até o ponto de você não querer mais se relacionar com ninguém, porque acredita que amor não existe e é só sofrimento. Tá bom, Paulo, então como é que eu faço para me libertar dessa dor? Como é que eu faço? Vamos lá. Vamos apagar o quadro aqui. E para que você não sofra mais com o bloqueio, você tem que entender de 2 conceitos: liberdade e controle. Vamos falar sobre a primeira liberdade. Todo mundo que ama é livre. Todo mundo ama a liberdade. Mesmo quando você escolhe
perder a sua liberdade, você escolhe livremente. Ninguém que perde a liberdade sem escolher fica feliz. Então, se você não ama a liberdade do outro, você não está amando o outro completamente. E amar o outro na sua liberdade significa amar a possibilidade dele fazer coisas que você não quer que ele faça. Olha que doido. Amar a liberdade do outro é amar a possibilidade dele fazer coisas que você não quer. E quando você não ama a possibilidade dele fazer coisas que você mesmo não quer, você está cortando a liberdade dele. E se você está cortando a liberdade dele, você não está amando ele plenamente. Você está ferindo um princípio que é o do controle. Então vamos falar sobre controle. Como que funciona o controle? Opa! Controle. A melhor metáfora, se tem uma pessoa que eu estou numa sala que tem um vidro, que eles não conseguem ver, mas tem pessoas do outro lado. Aí às vezes as pessoas aparecem e eu fico meio com vergonha. Bom, o controle, ele é igual um ovo. Um ovo frito. Lindo esse ovo. Então o que está na gema do controle? Está as coisas que nós temos controle. O que são coisas que eu tenho controle? Por exemplo, eu tenho controle sobre o que eu me visto. Eu tenho controle sobre o que eu como. Eu tenho controle sobre se eu vou sair de casa ou se eu vou ficar na minha cama. Controle são as coisas que eu faço, que realmente são coisas minhas. Se eu vou comer, se eu não vou comer, eu tenho controle sobre isso. E na outra área, são coisas que eu não tenho controle, mas eu tenho o quê? Eu tenho influência. Por exemplo, eu tenho controle se o outro vai me bloquear no WhatsApp ou não? Não. Eu influencio. Dependendo de o que eu faço, a pessoa pode me bloquear ou não. E aqui fora tem coisas que eu não tenho nem controle. E nem influência. Por exemplo, se uma pessoa que eu nem conheço me bloqueia, eu não tenho controle nem influência sobre isso. Ou qual o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, não tenho controle sobre isso. Agora, por que é importante saber isso daqui? Porque o sofrimento, ele está quando a gente não lida com o poder em relação a essas três áreas. Por exemplo, se eu quero controlar uma coisa que eu tenho influência, eu sofro. Por exemplo, toda vez que a outra pessoa me bloqueou, mas eu não quero, eu resisto à ideia de ser bloqueado, eu estou tentando controlar uma coisa que eu não controlo, que eu tenho influência. A mesma coisa, se eu só influencio coisas que eu tenho controle, por exemplo, se eu tenho uma influência sobre o que eu como, uma influência sobre as pessoas que eu converso, uma influência sobre o meu trabalho, mas eu não controlo realmente a minha alimentação, meu exercício, a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, eu não controlo as minhas finanças, eu influencio as minhas finanças, isso também gera sofrimento.
E se eu tento controlar ou influenciar uma coisa que eu não tenho controle e influência, aí sim o sofrimento ainda é maior. Então percebe que se você tem isso claro e você capta que o outro bloquear você não está no seu controle, você começa a ter uma nova relação com a liberdade. E você começa a aceitar que você tem influência e aceitar que as outras pessoas podem fazer o que elas bem entendem. Então, eu aceito que você me bloqueou, porque é da sua liberdade. E eu não sofro por isso. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria ser bloqueado, mas eu aceito que você me bloqueie. E aceitar que eu sou bloqueado não significa que eu quero permanecer bloqueado ou que eu não vou fazer nada sobre isso. Significa que eu aceito que você pode me bloquear, que é um direito seu. E quando eu tenho essa liberdade interna, eu capto um terceiro conceito, que é eu sou responsável. Responsável pelo quê? Eu sou responsável pelo outro me bloquear? Se eu não tenho controle? Não, eu sou responsável pela minha atitude em relação a isso. A minha atitude, eu tenho controle. E se eu sou responsável por isso, eu posso escolher te influenciar a me desbloquear. Mas porque eu sou o responsável, captando que você tem liberdade para não me bloquear. Mas eu sou responsável por cuidar de mim. Porque lembra que a minha vida afetiva fica... A vida afetiva fica bloqueada? Pois é. Então eu preciso criar as condições internas para que a minha vida afetiva não fique bloqueada. Então se eu realmente capto que as pessoas têm liberdade e eu amo a liberdade delas, eu não quero controlar o que eu não tenho controle, eu sou responsável e eu acabo não sofrendo e acabo desbloqueando a minha vida afetiva. Um B aqui, em vez de um B. Agora, como é que a gente faz? Porque na teoria é tudo muito lindo, né? É muito lindo dizer liberdade, controle, responsável. Mas como é que faz isso na prática? Né? E o ponto é o seguinte, a grande maioria das vezes as pessoas não percebem que o que está causando essa falta de aceitação da liberdade e do controle são problemas da infância. Em algum momento da tua infância você foi rejeitado, você não foi convidado naquela festinha de aniversário, teus amigos te excluíram, dizendo não, você não vai vir aqui com a gente. As pessoas te abandonaram, saíram, te deixaram sozinho, você ficou sozinho no colégio, seu pai abandonou, tiveram brigas, alguma coisa aconteceu que aquela situação da infância, quem está enxergando é a criança, e a criança ela precisa de controle para que ela não sofra mais. Então é uma forma dela sobreviver, ela tentar controlar o mundo todo, porque se ela não controlar cada centímetro e cada coisa que acontece, ela vai cair nesse mundo perigoso. E quando a gente cuida da criança, e em outros vídeos eu explico melhor como é que funciona esse processo, você simplesmente tirando do seu inconsciente essa rejeição, esse sentimento que você é feia, esse sentimento de culpa, esse sentimento que eu não sou boa o suficiente. E você começa a cuidar cada uma das questões que geraram essa falta de liberdade e esse controle, e que isso tudo explode na hora que ele te bloqueia no WhatsApp. Tá tudo aí, de uma hora para outra. Problemas que você achava que não tinha, todos eles aparecem, uma vez por todas. E quando você cuida desses problemas profundos da sua vida, você percebe que foi até bom ele te bloquear, porque agora a sua vida está muito melhor. E então talvez você diga, poxa Paulo, mas eu só queria que ele me desbloqueasse. Eu só queria uma dica de como fazer com que ele me desbloqueasse e a gente voltasse a se falar.
E aí você está me dizendo aqui que por causa disso, que ele e aquele filho da mãe bloqueou, eu vou ter que cuidar da infância e cuidar de outras coisas aqui. Olha, esse é o processo que é mais poderoso. Eu sei que talvez você queria uma dica de internet e não está aqui, porque o meu trabalho é cuidar das questões profundas do ser humano. Porque quando você tira essas questões que sempre estiveram com você, você tira a rejeição, a baixa autoestima, tira a culpa, tira que você acha que você não é boa o suficiente, e tira esse medo do abandono, medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada, medo de não ser aceita. Quando tira tudo isso daqui, você cria um espaço interno, uma capacidade para realmente se conectar com a liberdade e com o controle. E aí a outra pessoa pode te bloquear e você simplesmente olha. Uma pena que fez isso. Quem sabe a gente faz. A gente tem uma conversa adulta, uma conversa madura. Vamos sentar eu e você. Poxa, mas ele me bloqueou, como é que eu vou falar com ele? Olha, liga, ou manda um e-mail, ou vai até a pessoa, ou pede para o irmão dela falar porque você precisa falar, manda mensagem, enfim, de outra rede social, que seja, porque você agora é responsável para resolver essa situação e não deixar sua vida parada. Mas como que resolve essa situação? Conversando de uma maneira madura. E é isso. E conversando com a maneira madura te dá acesso. Eu te recomendo, primeiro, cuida de todas essas dores emocionais que despertaram, saíram do tapete, que estavam embaixo do tapete, todas elas saíram voando todas de uma vez só. Porque a rejeição, ela está lá numa área do cérebro que é a mesma área dos traumas de infância, que é o nosso sistema límbico. E essas questões, por que é importante você cuidar? Porque mesmo que você desbloqueie a pessoa, essas questões aqui vão continuar atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu relacionamento. Talvez vocês terminaram por conta dessas questões emocionais aqui e você nem percebeu. E as questões, enquanto você não cuida, elas permanecem te atrapalhando. Então, fulano desbloqueia vocês voltam e as brigas permanecem. Não adianta nada. Então é melhor que você use desse bloqueio para cuidar das questões que aparecem, ter uma transformação, ter uma conversa madura com ele, e aí sim tá bom, vamos criar uma nova relação. Seja uma relação de amizade, seja uma relação de amor, seja uma relação de distanciamento, mas é uma relação que foi escolhida poderosamente. Fez sentido para você? Bom, então me deixa um comentário. Escreve aqui o que você descobriu, como que é a sua relação de liberdade, de controle, você se identifica com essas dores aqui e você consegue já ter uma conversa madura com o seu ex para que vocês criem uma nova relação. Deixa um comentário aqui embaixo. Se ainda não fez, se inscreva no canal, clica no sininho e aí embaixo tem os links do meu site, onde você vai ter mais informações do meu trabalho, se você quiser trabalhar mais profundamente na sua vida, tá bom? Então um abraço apertado, até o nosso coração ficar alinhado e te vejo no próximo vídeo.